Por quase 50 anos, um assassinato em Boston permaneceu cercado por dúvidas. Um homem confessou. A polícia acreditou. O caso foi oficialmente encerrado. Mas décadas depois, a ciência provaria que a verdade era mais complexa do que todos imaginavam. Esta é a história de Mary Sullivan, a última vítima do estrangulador de Boston, e do exame de DNA que finalmente revelou o que o tempo tentou esconder. Nos anos 60, Boston viveu um dos períodos mais assustadores de sua história. Entre 1962 e 1964, 13 mulheres foram brutalmente assassinadas na região da Grande Boston. O criminoso entrava nos apartamentos sem sinais claros de arrombamento. As vítimas eram estranguladas, muitas vezes com meias de nylon ou cintos de roupão, e os corpos eram deixados em posições perturbadoras. A imprensa logo deu um nome ao terror: o estrangulador de Boston. O medo tomou conta da cidade. Mulheres passaram a trancar portas durante o dia, trocar fechaduras, evitar ficar sozinhas. A cada novo crime, uma pergunta se repetia: quem seria a próxima vítima? Em janeiro de 1964, essa pergunta encontrou seu rosto final. Uma jovem de apenas 19 anos chamada Mary Sullivan. A sequência de assassinatos começou em junho de 1962. Nos primeiros casos, havia um padrão claro. As vítimas eram mulheres mais velhas. Muitas delas moravam sozinhas. Mas, com o passar dos meses, algo mudou. O assassino passou a atacar mulheres mais jovens, algumas com pouco mais de 20 anos. O método principal continuava sendo o estrangulamento, mas pequenos detalhes variavam de crime para crime. Essas diferenças levantaram uma dúvida importante. Será que um único homem era responsável por todos os assassinatos? Essa pergunta nunca deixou de acompanhar o caso. No dia 4 de janeiro de 1964, o último crime aconteceu. Mary Sullivan foi encontrada morta em seu apartamento na Charles Street, em Boston. Ela havia se mudado para a cidade apenas 3 dias antes. Mary foi estuprada, estrangulada e deixada no local com um detalhe perturbador. Perto de seu corpo havia um cartão desejando Feliz Ano Novo. Aos 19 anos, Mary Sullivan se tornava a última das 13 vítimas oficialmente atribuídas ao estrangulador de Boston. Mas o mistério estava longe de ser resolvido. A pressão sobre a polícia era enorme. Milhares de agentes trabalhavam em vários condados. A população exigia respostas. Mas a investigação enfrentava um grande obstáculo. Nos anos 60, a tecnologia forense era limitada. Não existiam testes de DNA. Não existiam bancos de dados modernos. Muitas pistas simplesmente não podiam ser confirmadas. Em 1965, um homem preso por crimes sexuais chamou a atenção dos investigadores. Seu nome era Albert DeSalvo. Enquanto estava sob custódia, DeSalvo fez uma confissão chocante. Ele afirmou ser o estrangulador de Boston e disse ser responsável pelos assassinatos das 13 mulheres. Sua confissão incluía alguns detalhes que não haviam sido divulgados publicamente. Isso convenceu parte da polícia. Mas havia um problema sério. Não existia nenhuma prova física ligando DeSalvo diretamente às cenas dos crimes. Por esse motivo, ele nunca foi julgado nem condenado pelos assassinatos do estrangulador. Em vez disso, foi condenado à prisão perpétua por outros crimes sexuais. Para o público, o caso parecia encerrado. Para as famílias das vítimas, não. Albert DeSalvo foi assassinado na prisão em 1973. Ele tinha 42 anos. E com sua morte, as dúvidas apenas aumentaram. A família de Mary Sullivan nunca aceitou aquela conclusão. Seu sobrinho, Casey Sherman, cresceu ouvindo que o caso da tia não havia sido realmente resolvido. Anos depois, ele se tornou jornalista e decidiu investigar a história de Mary.
Casey acreditava que Albert DeSalvo não havia matado sua tia. Com o avanço da tecnologia de DNA nos anos 90, uma nova possibilidade surgiu. Em 1999, a polícia de Boston reabriu oficialmente o caso. A família Sullivan, em uma aliança inesperada com a família de Albert DeSalvo, passou a pressionar por novos testes. Em 2000, os restos mortais de Mary Sullivan foram exumados. Exames encontraram vestígios de sêmen preservados por décadas. Os primeiros testes não chegaram a uma conclusão definitiva. Mais uma vez, parecia que o caso continuaria sem respostas. Mas a ciência ainda tinha mais a dizer. Naquele momento, os testes de DNA ainda eram limitados. A tecnologia simplesmente não era avançada o suficiente para dar uma resposta definitiva. Durante anos, as evidências permaneceram guardadas, esperando por um avanço que pudesse finalmente esclarecer o caso. Enquanto isso, o debate continuava. Muitos investigadores acreditavam que Albert DeSalvo era o estrangulador de Boston. Outros defendiam que ele poderia não ter cometido todos os crimes, ou talvez nenhum deles. As inconsistências entre os assassinatos continuavam a alimentar dúvidas. Algumas vítimas haviam sido estupradas, outras não. Algumas cenas de crime pareciam organizadas, outras caóticas. Para muitos especialistas, isso indicava a possibilidade de mais de um assassino. A morte de Albert DeSalvo, em 1973, só aumentou essas incertezas. Ele foi assassinado dentro da prisão de Walpole, esfaqueado diversas vezes. Com sua morte, qualquer chance de interrogatório ou julgamento desapareceu. Durante décadas, o nome de DeSalvo permaneceu ligado ao caso, mas sem uma prova definitiva. Até que, no início dos anos 2010, a tecnologia finalmente alcançou o passado. Em 2013, investigadores decidiram utilizar um método mais avançado, o exame de DNA conhecido como YSTR. Esse tipo de teste analisa o cromossomo Y. Ele é transmitido praticamente inalterado de pai para filho. Isso significa que, mesmo sem o DNA direto de Albert DeSalvo, era possível identificar uma ligação genética por meio de parentes do sexo masculino. A polícia conseguiu uma amostra de DNA de um sobrinho de DeSalvo. O material foi obtido de uma garrafa de água descartada. O resultado foi surpreendente. O DNA encontrado na cena do crime de Mary Sullivan apresentava uma compatibilidade familiar extremamente alta com o DNA da família DeSalvo. Essa descoberta levou a um passo decisivo. Com autorização judicial, os restos mortais de Albert DeSalvo foram exumados oficialmente. Os investigadores coletaram amostras do fêmur e de dentes preservados. Os testes finais não deixaram dúvidas. O DNA de Albert DeSalvo correspondia exatamente ao sêmen encontrado no corpo de Mary Sullivan e em um cobertor localizado na cena do crime. As chances de aquele material genético pertencer a qualquer outro homem eram de 1 em 220 bilhões. Após quase 50 anos, a ciência havia finalmente falado. Albert DeSalvo foi, de forma definitiva, o responsável pelo estupro e assassinato de Mary Sullivan. Para a família Sullivan, o resultado trouxe emoções misturadas. Havia alívio por finalmente conhecer a verdade, mas também dor por saber que a justiça havia demorado tanto. Casey Sherman descreveu o momento como um encerramento necessário, não apenas para sua família, mas para a memória de sua tia. Ainda assim, o caso do estrangulador de Boston não foi completamente encerrado. As autoridades afirmaram que, com base nessa prova, é muito provável que DeSalvo também tenha cometido outros assassinatos. Mas apenas o caso de Mary Sullivan foi comprovado cientificamente. As dúvidas sobre as outras vítimas permanecem até hoje. A história de Mary Sullivan se tornou um símbolo. Um símbolo da persistência das famílias e do poder da ciência moderna. Mesmo depois de décadas, uma pequena amostra de DNA foi capaz de revelar a verdade. A justiça para Mary chegou tarde, mas chegou, e provou que mesmo após quase meio século, o passado ainda pode ser alcançado. A história de Mary Sullivan prova que a verdade pode demorar, mas nunca desaparece. Aqui,
é o Histórias que Não Acabaram. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sino para não perder as próximas histórias.